Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião. As personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Olá, hoje no estúdio COP30 a gente recebe a diretora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Luísa Trabuco. Nosso assunto é a relação entre a mudança climática e a fome. O impacto do aquecimento global não se limita ao meio ambiente. Ele afeta diretamente a produção de alimentos, a segurança alimentar e a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Vamos juntos? O estúdio COP30 começa agora. Muito obrigada, diretora Luísa Trabuco, por nos atender aqui hoje. Olá, Karine. Eu que agradeço essa oportunidade de poder dialogar com os espectadores aqui do estúdio COP30 sobre esse assunto que tem nos preocupado, né? Que é essa repercussão das mudanças climáticas na garantia do direito humano à alimentação da população brasileira e mundial. Com certeza. Olha, o cuidado com o meio ambiente, o combate à fome, são duas ações totalmente interligadas. Isso porque um dos efeitos da devastação do planeta causados pelas mudanças climáticas é o aumento das situações de pobreza. Então, para a gente entrar no assunto, eu já vou convidar a diretora Luísa e você que está com a gente para acompanhar essa reportagem. Vamos ver. Jovem, amazônida e envolvida com a comunidade. Filha de quilombolas, Anália não espera os efeitos adversos do clima piorarem para poder agir. Ela busca soluções. A gente já promoveu formações, a gente já fez intercâmbio entre a comida do campo e a periferia. A gente traz essas pessoas para o centro do debate, para elas também protagonizarem esse debate no sentido de dizerem como elas sentem as mudanças climáticas e enxergar soluções a partir desses problemas, né? Então, a gente está dentro das comunidades dizendo, a terra, a gente pode nutrir fazendo um sistema agroflorestal. Esse sistema que a ANAIA apoia lá no Amapá se chama agroecologia, um modelo sustentável de produção de alimentos que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais de uma comunidade. E é um dos modelos de produção de alimentos que o Brasil pretende apresentar na COP30 para driblar as mudanças climáticas e combater a pobreza e a fome. Sendo a agroecologia uma das respostas principais para a transformação dos sistemas alimentares na perspectiva dos modos de produção, a gente pode pensar também, por exemplo, na etapa de abastecimento, para que a gente tenha muito mais um abastecimento e um consumo de produtos locais, regionais. As cadeias longas, elas impactam, por exemplo, na utilização de combustíveis fósseis, mas também elas impactam em todo o processo de refrigeração, de transporte. Tem grandes perdas de alimentos nesse processo. Outra frente que o Brasil pretende mostrar para o planeta é que preservar a floresta também significa garantir a produção de alimentos. 50% da comida do mundo é produzida no cinturão tropical do planeta. A gente só consegue fazer isso porque a gente tem floresta. O Brasil fornece comida para 10% da população do planeta. E a gente só faz isso porque a gente tem a Amazônia. Não tem como a gente, assegurar segurança alimentar para o planeta Terra sem a integridade da Amazônia. Não tem como a gente atingir as metas do Acordo de Paris sem a integridade da Amazônia. No cara ou coroa das mudanças climáticas, preservar a natureza é garantir comida na mesa.
Diretora de uma organização internacional que busca soluções para o problema da pobreza e da desigualdade, Maite Galto chama a atenção para o debate sobre os sistemas alimentares. A questão de sistemas alimentares e de segurança alimentar, ela é fundamental no combate às desigualdades e na promoção de uma justiça socioambiental mais real, né? Então é importante que a sociedade brasileira esteja atenta também para esse debate, para que a gente consiga construir um resultado nessa COP que de fato seja transformador, principalmente para o sul global. Tá aí, então, diretora, a gente acompanhou aí a reportagem da Graziele Bezerra e me chamou muita atenção um ponto que ela destaca. Ela diz: preservar a natureza é garantir comida na mesa. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu acho que a agenda climática está completamente condicionada e associada com as ações de combate à fome, né? A gente não dá para pensar o combate à fome sem pensar em enfrentar a crise climática da mesma forma que a gente compreende que é fundamental colocar no centro da discussão climática como garantir comida na mesa para as pessoas. Até porque a forma como a gente produz, distribui e consome os alimentos está muito associado com esse cenário que a gente tem de alteração do regime climático. Né? A presidenta do Conselho aí mencionou sobre essas cadeias longas de abastecimento. Né? Um sistema de abastecimento que é baseado em longas distâncias entre onde se produz e onde se consome tem um efeito, né, de produzir muitos gases de efeito estufa. Isso tem contribuído para aumentar a temperatura do ambiente e isso é que é acelerado e provocado muitas mudanças climáticas e que repercutem, de certa forma, também na forma como a gente está produzindo e acessando alimentos. Com certeza. E queria saber qual é o efeito que as mudanças climáticas têm na produção de alimento. O que tem se percebido aí com esses anos? O que impacta mais assim das mudanças climáticas? Nós estamos vendo, né, no Brasil e no mundo, né, cada vez mais secas prolongadas, secas inclusive em regiões que antes não sofriam com essa questão. A gente tem visto um aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos que tem provocado perdas de safras, né? A gente tem enchentes aí que provocam perdas de lavouras inteiras e isso impacta na disponibilidade de alimentos, isso pressiona a demanda por alimentos e tem aumentado inclusive o preço dos alimentos, né? Em algumas ocasiões isso afeta diretamente, sobretudo, aquelas pessoas que têm menos renda, porque pressiona o seu orçamento na compra de alimentos. Com certeza. Aí a senhora falou da seca, mas a gente também tem as enchentes, né? Sim. A gente viu lá no Rio Grande do Sul o que aconteceu. Quer dizer, são cenários adversos, extremos, e já está havendo uma adaptação das cidades para uma organização melhor, para que essa produção não seja impactada a ponto de ameaçar a segurança alimentar? A gente tem alguns instrumentos, né, para pensar essa organização, como, por exemplo, o Plano Clima, né? O governo federal está lançando o Plano Clima para garantir ações de adaptação e de mitigação, para preparar para que os sistemas alimentares sejam mais resilientes e adaptados a esse processo de que a gente nem fala mais de mudanças climáticas, mas de um novo regime climático. E a gente precisa adaptar a forma que a gente produz, né, e também reorganizar essa cadeia de abastecimento para que a gente tenha menos impacto, né, sob efeito desses eventos climáticos que têm sido cada vez mais frequentes. Me assusta um pouco quando a senhora fala isso. A senhora disse agora, não estamos mais falando em mudança climática, estamos falando em novo regime climático. Quando a gente fala disso, novo regime climático, a gente está dizendo que né, quando a gente fala de mundo, não só do Brasil, essa é uma mudança que já se estabeleceu, que é difícil reverter, é isso? É isso, né? A gente não estamos mais num processo em que a gente pode reverter esse processo. E sim, houve um processo de mudança de temperatura, isso tem alterado o regime das estações, tem gerado uma irregularidade, né, no regime de chuvas. Então, a gente está conformando um novo regime e a gente precisa pensar numa organização dos sistemas alimentares que sejam resilientes a esse novo processo.
Queria saber ainda se existe risco real, se a gente não tomar atitudes em relação à fome no mundo, existe algum risco real de ameaça à segurança alimentar global? Sim, o que a gente observa hoje, né, da existência da fome no mundo, um dos fatores, sem dúvida, são as mudanças climáticas, né, por conta desse impacto, né, na produção de alimentos e também nos eventos climáticos que têm fragilizado de forma mais importante as populações mais vulneráveis, né? Quando a gente está falando aí de populações que vivem em lugares com menos infraestrutura, com infraestrutura mais precária, que não têm acesso a um conjunto de instrumentos de proteção social. Então, essas pessoas são mais afetadas quando acontece um extremo climático e que o acesso à água e o acesso aos alimentos fica comprometido, como a gente tem visto aí em situações de enchente, em situações de seca, né, em situações de calamidades e emergências. A senhora falou das distâncias aqui, mas a gente tem a questão da própria produção do alimento, sobretudo quando ele vai para a indústria também, né? Esse é um outro desafio, né? Com a emissão de gases, né, as embalagens, tudo que envolve ali a alimentação também acaba sendo uma ameaça também difícil da gente contornar, né? Sim, quando a gente está falando desse alongamento das cadeias, dessas distâncias, isso exige, né, uma forma de produção e um tipo de alimento que é um alimento que precisa ser menos perecível, é um alimento que acaba sendo aditivado um conjunto de produtos químicos para alongar o seu tempo de vida, processos de transporte que são demandados, embalagens, e tudo isso também, essa cadeia longa, gera muitas perdas e desperdícios de alimentos no transporte e gera também, incentiva um tipo de alimento que muitas vezes não é saudável, que são os alimentos ultraprocessados, né? A indústria passou, nas últimas décadas, a investir muito, né, em tecnologias, em formas de produzir alimentos que tenha essa vida mais longa para sustentar e suportar esse modelo de cadeia longa de abastecimento, mas que são alimentos que, inclusive, não são alimentos saudáveis e que são alimentos que não conseguem gerar a nutrição que o nosso corpo precisa e, pelo contrário, provocam muitas doenças, né, como as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, obesidade, e esse também é um problema que a gente precisa enfrentar de forma combinada, né, em relação à fome. A gente também precisa pensar, né, na qualidade do que as pessoas comem e também pensar num modelo de produção sustentável, em sistemas alimentares mais sustentáveis, tanto para a saúde das pessoas como para o meio ambiente, está dentro dessa discussão sobre questão climática. Com certeza a gente precisa falar disso. Hora de um rápido intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa com a diretora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Luísa Trabuco. Até já. Estúdio COP30 de volta, falando dos desafios e das soluções que estão sendo pensadas para equilibrar a mudança do clima com a segurança alimentar no mundo. Então, diretora, a gente convidou para participar da nossa conversa representantes da sociedade civil que estão direta ou indiretamente participando das discussões da COP30. Nossa primeira participação de hoje vem da Ação da Cidadania. A rede de comitês da Ação da Cidadania reúne pessoas e organizações locais que atuam voluntariamente em todo o Brasil com o objetivo de combater a fome e promover a cidadania. A rede se mobiliza para arrecadar alimentos, roupas e outros itens para distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, os comitês também promovem atividades culturais, educacionais e esportivas para promover cidadania e a inclusão social. Vamos ver. Eu queria saber, em relação à questão do tema que a Ação da Cidadania tem focado na COP30, que é a adaptação de sistemas alimentares, olhando toda a questão do clima, da agricultura. Queria saber como esse tema vai ser tratado, tanto pelo Ministério do Desenvolvimento Social, na COP, mas também um olhar da Aliança Global contra a Fome e Pobreza. Qual é o peso dessa temática e como vocês estão pensando em levar isso para a COP? Então, diretora... Eu agradeço muito a pergunta, Kiko, e gostaria também de ressaltar
um trabalho muito importante que a Ação da Cidadania e esses comitês que estão em todo o país fazem também de apoiar e mobilizar os governos e a sociedade para a implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios. Mas, sem dúvida, o governo tem se preocupado com essa questão da adaptação dos sistemas alimentares, porque ela é uma condição para que a gente consiga garantir segurança alimentar de uma forma sustentável, e isso está presente no esforço que o governo do Brasil está fazendo para construir um marco de referência sobre alimentação e clima, né, que tem um conjunto de orientações para que as políticas públicas possam ser orientadas no sentido de integrar ações de combate à fome, de promoção da segurança alimentar e nutricional com a transformação dos sistemas alimentares para a constituição de sistemas mais resilientes, equitativos e inclusivos. A gente tem um conjunto de políticas públicas no Brasil que compõe a cesta de políticas da Aliança Global contra a Fome, que são referências para que outros países implementem, né, nos seus territórios políticas e ações que vão no sentido de garantir esses circuitos curtos de abastecimento, em que aproxima produção e consumo, onde a alimentação ela é baseada na produção local, a partir da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, né, que compra os alimentos produzidos pelos agricultores familiares, pelos agricultores locais e povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, para abastecer a rede socioassistencial. Então, essa é uma das políticas que compõe lá a cesta de políticas da Aliança, assim como também as tecnologias sociais adaptadas ao clima, né? Como é o caso das cisternas no semiárido brasileiro, que é uma tecnologia social de captação de água da chuva, de armazenamento para garantir água para consumo e produção de alimentos. A gente tem também, né, o Bolsa Verde, que é um programa que garante a conservação de unidades ambientais por pessoas que moram nesses territórios, né, pescadores, extrativistas, quilombolas, indígenas. A gente tem um conjunto de políticas que a gente está apresentando como referência na cesta de políticas da Aliança para incentivar que os países, né, que precisam avançar nessa questão da adaptação climática com medidas adequadas, né, para produzir alimentos de forma sustentável, possam se desenvolver. Né? E na COP, inclusive, a gente tem uma ação muito concreta que é a garantia de que 30% dos alimentos que vão ser consumidos durante a COP vão ser adquiridos, né, de produtores da Amazônia, de produtores locais, de indígenas, quilombolas, que fazem uma prática sustentável de produção de alimentos. Isso é muito interessante, a senhora mencionou aí a Aliança Global, foi lançada pelo presidente Lula no ano passado. No G20, vários países aderiram e eu queria saber se essa, de fato, é a melhor solução, essa aliança é o primeiro passo, é a melhor solução para a gente sair, né, desse problema de insegurança alimentar no mundo. Sem dúvida, acho que a Aliança Global contra a Fome, né, é uma bandeira do presidente Lula. O Brasil tem mostrado ao mundo que é possível combater a fome e estar atento às mudanças climáticas. Se a gente observar, o Brasil saiu do mapa da fome e também tem reduzido sistematicamente, por exemplo, o desmatamento, né, da Amazônia. A gente tem esse conjunto de políticas que são referência no mundo exatamente porque fizeram um grande feito histórico que foi tirar o Brasil do mapa da fome num tempo recorde. Em apenas 2 anos, o Brasil teve uma redução muito significativa de pessoas com fome. A gente tirou mais de 24 milhões de pessoas da fome e é com essa autoridade moral, né, que o presidente Lula mobiliza e convoca todo o mundo nessa ação global de juntar esforços de quem financia políticas com quem tem experiência e que tem instrumentos comprovados para combater a fome também, com essa preocupação em relação às mudanças climáticas, porque muitas dessas políticas que estão na Aliança Global contra a Fome, na cesta de políticas da Aliança, elas têm essa integração entre combate à fome, inclusão social e preservação do ambiente.
Diretora, a senhora mencionou aqui ao longo dessa entrevista já várias ações do Brasil, né, nesse passo da segurança alimentar, do combate à fome, e eu queria saber como é que é esse intercâmbio com os países, né? Se o Brasil se espelha em alguma prática de outro país ou se a gente já tem inspirado outros países com essas experiências que a gente tem aqui. O Brasil tem uma cooperação muito forte com vários países nesse campo da segurança alimentar e nutricional. Nós, em vários espaços de governança da segurança alimentar no âmbito global, nós temos partilhado essas experiências, né? Aprendido com os outros países e também apresentado, né, essa trajetória brasileira de combate à fome, que inspira muitos países, né? A gente tem uma cooperação muito importante com países africanos no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa. Recentemente a gente esteve lá em Guiné-Bissau, exatamente reforçando essa cooperação para que a gente possa fazer esse intercâmbio de experiências. A secretária Valéria Buriti, inclusive, hoje está lá em Cuba também fazendo esse intercâmbio. Que é secretária de combate à fome e à pobreza do Ministério. Exatamente. Ela está lá exatamente fazendo esse trabalho de integração das experiências, né, para que a gente possa cada vez mais aprimorar as nossas políticas. E um dos pontos muito relevantes, né, da experiência brasileira que a gente busca levar para o mundo, inclusive a partir da Aliança Global contra a Fome, é essa participação da sociedade brasileira na formulação das políticas. A gente considera que esse é um ponto que qualifica as políticas brasileiras, como foi dito, inclusive, na reportagem, né? E a COP, inclusive, é um momento bastante oportuno em que o presidente Lula está convocando o mundo a escutar, a ouvir, né, os sujeitos que vivem nesses territórios, que estão sendo muito impactados com as mudanças climáticas, porque os seus modos de vida são muito relacionados com a natureza, né? A forma como comem, como vivem, como produzem cultura, está muito associado às condições do seu território, né? E então a gente vai ter na COP esse momento, essa possibilidade de escutar os povos da Amazônia e poder transformar escuta em compromisso global de ação. Que, aliás, tem experiências riquíssimas. E aí, já quero saber também, diretora, como é que a transição energética pode ajudar também nesse processo de segurança alimentar, produção de alimentos? Como é que isso impacta? A transição energética ajuda bastante? Bom, a transição energética pode ser uma solução bastante positiva, no sentido de que ela tem ela pode proteger a natureza, né? Utilizar de forma mais racionalizada os recursos da natureza, mas é muito importante que a gente cuide para que essas soluções pensadas para a transição energética, como é o caso da produção de agrocombustíveis ou também da energia eólica, não comprometa a produção de alimentos e a vida das pessoas nos territórios, né? A gente tem observado muitas vezes o quanto que às vezes a produção de agrocombustíveis tem concorrido com a produção de alimentos e algumas também implantação de parques eólicos também não podem expulsar populações dos territórios. Então, é muito importante que a gente cuide para que essas soluções pensadas para a transição energética não tenham um impacto negativo na promoção da segurança alimentar das populações. E aí, com essa fala, a senhora reforça o que havia falado anteriormente, que é importantíssima a participação da sociedade nesse processo, justamente por isso, porque às vezes você coloca lá um parque eólico, né? A gente está vendo ali, está achando que está fazendo um bem, mas por outro lado, se não conversou com aquela comunidade, pode acabar virando um problema, então. Porque eles preservam, né, o território que eles estão também, então é um conflito que, quando pacificado, quando pensado conjuntamente, eu acredito que seja mais tranquilo. Sem dúvida, é fundamental que a gente escute essas vozes, porque a preservação da natureza está muito condicionada com a preservação também desses modos de vida, que são modos tradicionais, que são modos que são muito, dependem muito da conservação da natureza, e conservar a natureza passa muito por garantir as condições e os direitos territoriais desses grupos. É isso, a gente vai para uma rápida pausa para o nosso último intervalo e a gente volta já.
Estúdio COP30 de volta, hoje tratando de um dos principais temas que estarão nas discussões da Conferência do Clima COP30 em novembro, lá em Belém do Pará. Fome e mudanças climáticas. Diretora, já vou começar aqui esse bloco mais uma vez com uma participação. Dessa vez vem uma pergunta de um representante do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Vamos ver. A mudança do clima afeta a produção e distribuição de alimentos, o que impacta especialmente famílias com crianças e adolescentes. O que está sendo feito para mitigar esses riscos e garantir a segurança alimentar de meninas e meninos? É isso, as crianças são muito impactadas, né, diretora? Sem dúvida, é um público que está mais afetado pela fome, pela insegurança alimentar. As pesquisas mostram, né, que os domicílios brasileiros que têm presença de crianças e adolescentes, eles têm um percentual mais elevado de insegurança alimentar. Por isso, as crianças são um público prioritário para as ações do Plano Brasil Sem Fome. Eu queria destacar como uma das ações o benefício variável para a primeira infância, que confere um valor adicional no Bolsa Família de R$ 150 para cada criança presente no domicílio. Isso porque a gente compreende o quanto que a fome ela afeta de uma forma muito importante e severa o desenvolvimento da criança, né? Tanto o processo do crescimento quanto do desenvolvimento cognitivo, e por isso é fundamental que a gente garanta para as crianças, né, condição de se alimentar de forma adequada e saudável para que ela possa se desenvolver plenamente. A gente tem pensado, né, nessas ações, né, de mitigação. Eu já falei sobre o plano do clima, né, que o governo brasileiro elaborou pensando nessa necessidade de adaptar e mitigar as mudanças climáticas, e esse plano tem um plano específico voltado para a promoção da segurança alimentar e nutricional, com medidas de adaptação para que a gente possa garantir, prevenir nesses impactos na produção e no consumo de alimentos, mas também garantir formas, né, sistemas alimentares mais resilientes e inclusivos. E, sem dúvida, é importante que nesse processo da COP a gente coloque esse tema da segurança alimentar na centralidade das negociações climáticas, e também que a gente possa garantir que o financiamento climático, que muitas vezes, né, está no centro dessas discussões, né, da COP, possam chegar aos grupos e aos públicos que são mais afetados pelas mudanças climáticas, como os agricultores familiares e as crianças e adolescentes também. Pois é, e essa é a minha próxima pergunta, justamente isso. Se tem algum grupo mais vulnerável às mudanças climáticas? Tem? Eu acho que esses grupos em que têm os seus modos de vida muito relacionados com o seu território, como os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os agricultores familiares, que grande parte do acesso ao alimento é garantido a partir, né, do território, a partir da terra, a partir da água, como, por exemplo, os pescadores, né? Quando os pescadores enfrentam uma seca muito severa, você perde a condição de conseguir, né, não só o seu alimento, como também a sua fonte de renda. Então, esses grupos, né, que têm os seus modos de vida mais relacionados com a natureza, tanto eles são mais afetados e precisam ser observados no sentido de garantir menos impacto sobre eles, como também eles são parte importante da solução para essas medidas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, porque eles têm formas de viver e de produzir que respeitam a natureza, que podem contribuir muito com essa recuperação, né, do clima e com a preservação. Diretora, e como é que o setor privado pode ajudar nesse enfrentamento aí de mudança do clima? Eu acho que é fundamental que ele tenha compromisso com formas mais sustentáveis de produzir, né? Que se desenvolva modelos e formas de produção que respeitem a natureza, que sejam ambientalmente sustentáveis. Eu acho que essa é uma grande contribuição que o setor privado pode fazer, de pensar, inclusive, formas inclusivas de produção, né? Que respeitem a natureza, que respeitem as pessoas que estão vivendo nos territórios. Eu acho que essa é uma grande contribuição do setor privado, que pense, que reduza a perdas e desperdícios de alimentos, porque isso impacta muito no ambiente. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição do setor privado. A senhora nota que já está havendo essa preocupação? Como é que a gente está ainda nessa preocupação e na prática? Isso tem começado, a gente avançou um pouco, ainda está
muito aquém do necessário? Como é que a senhora avalia atualmente? Nós temos alguns avanços, principalmente em relação a esse modelo de produção que é mais sustentável, que a gente aposta muito, que é a agroecologia, como sendo um grande caminho para transformar os sistemas alimentares de modo que a gente consiga conciliar a produção sustentável de alimentos com a preservação da natureza e com a justiça social. Então, a gente tem avançado na implementação dessa transição produtiva, né, desse modelo produtivo para a agroecologia, mas a gente tem muito a caminhar. A gente precisa reduzir mais o consumo de agrotóxicos no Brasil, a gente precisa reduzir mais o desmatamento, a gente precisa reduzir mais essa concentração da produção agrícola em monoculturas, que afeta muito a biodiversidade. Então, a gente tem muito a avançar. A gente tem alguns instrumentos, né? Hoje o Brasil tem um Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, que é o Planapo, mas a gente precisa dar mais crédito, dar mais apoio para esses modos de produção que são sustentáveis, e isso vai cada vez mais estimular que mais produtores, inclusive grandes produtores, tanto na produção agrícola quanto na indústria, possam adaptar suas formas de produção a isso que é uma demanda mundial, né? De formas mais sustentáveis. A gente falou aqui do papel da sociedade organizada, falamos de várias questões aqui, falamos, né, da questão do setor privado, e eu queria saber da ciência. Como é que a ciência está ligada aí à mudança do clima, ao combate à fome? Como é que a ciência tem ajudado nesse processo? Acho que a ciência é um fator fundamental. Acho que a ciência tem alertado há muito tempo sobre esse cenário que hoje é uma realidade. Acho que faltou, né, dos governos, da sociedade, estar mais atento a esse chamado que a ciência trouxe em relação ao impacto desse aquecimento global, né, na nossa vida como um todo, não só na segurança alimentar e na produção de alimentos. E hoje a ciência tem esse papel de tanto prever os cenários, né, como também apontar soluções do ponto de vista de tecnologias, né, de inovações que possam nos ajudar a viver nesse novo regime climático, tanto para nos precaver em relação a extremos climáticos, como também pensar como é que a gente adapta a produção e a vida das pessoas nas cidades a esses processos que estão sendo mais frequentes com as mudanças climáticas, né? Diretora, o desperdício, quando a gente fala em fome, em segurança alimentar, a gente sempre lembra de desperdício também, né? Porque o Brasil produz muito e também desperdiça muito ainda, né? Sim. E aí, queria saber, seja no transporte, seja na venda, queria saber como é que isso está sendo cuidado para que o desperdício seja cada vez menor. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Ele é um sistema que tem uma Câmara que reúne 24 ministérios para pensar políticas desde a produção até o consumo, passando inclusive pela questão ambiental, para a garantia do direito humano à alimentação. E nessa Câmara estão lá o Ministério do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social, da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Saúde. E essa Câmara acabou de aprovar uma estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício de alimentos no Brasil, com medidas que vão de todos esses setores públicos e mais também do setor privado, para garantir a redução dessa perda e desperdício de alimentos, que hoje no Brasil está estimado em torno de 30% do que é produzido, perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia de abastecimento, seja lá na colheita, no transporte, como também, né, no consumo diário de alimentos que a gente tem nas nossas casas. Então, é preciso medidas relacionadas a essa forma de se produzir hoje, reduzindo essas distâncias também entre produção e consumo, apostando mais nas economias circulares, para que a gente possa ter também o aproveitamento, né, máximo dos recursos. Então, a gente está nos organizando dessa maneira para enfrentar isso, que realmente é um grande desafio. Diretora, a gente está chegando já na nossa reta final, mas eu queria saber as expectativas nesse ponto de combate à fome na COP30. Quais são as expectativas do governo brasileiro em relação a isso? O combate à fome é uma prioridade central do presidente Lula. E nós, exatamente por conta dessa interação muito estreita entre
questão ambiental e questão social, a gente espera muito que a COP seja uma oportunidade para colocar no centro da discussão climática essa questão dos sistemas alimentares, né? Da forma como a gente tem organizado a produção e o consumo de alimentos como uma forma que tem intensificado as mudanças climáticas e também tem intensificado a fome e a pobreza. Então, a gente espera muito que seja uma oportunidade para colocar essa questão da segurança alimentar no centro das negociações climáticas e que a gente também possa canalizar, né, soluções construídas de forma participativa para que a gente tenha acesso das pessoas que são mais afetadas pela crise climática, mas que também foram as que menos provocaram ela, mas que elas possam ser beneficiadas pelas soluções e que a gente efetivamente consiga aproveitar a COP para selar um compromisso global em torno do combate à fome e das mudanças climáticas como medidas simultâneas e que precisam andar juntas. É isso, e bons exemplos não nos faltam. Ótima conversa tivemos hoje aqui com a diretora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Luísa Trabuco. Obrigada pela conversa de hoje, sucesso. Muito obrigada, Karine, eu que agradeço, foi uma conversa excelente e a gente espera realmente que a COP traga para o Brasil e para o mundo grandes avanços aí nessa agenda. Tomara, é o que todos esperamos. E obrigada a você que ficou com a gente até aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau! O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Você vai ver nessa edição. Belém no centro das decisões sobre o futuro do planeta. Começou hoje a 30ª Conferência do Clima da ONU. O presidente Lula discursou na abertura do evento. PT na COP30. Presidente Edinho Silva e mais 9 dirigentes do partido participam de uma série de atividades organizadas pelo PT em Belém. E ainda nessa edição, governo federal reconhece estado de calamidade pública na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, atingida por um tornado na última sexta-feira. E na quarta cúpula da CELAC e União Europeia na Colômbia, presidente Lula defendeu o multilateralismo e criticou as intervenções dos Estados Unidos
no Caribe e na América Latina. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro, eu sou Anderson Andrade e esse é o Jornal PT Brasil, que começa agora. Estamos ao vivo via satélite pelo PT-SAT no canal 1313, também pelo YouTube e na Rádio PT. E quem apresenta esse jornal em língua brasileira de sinais junto comigo são Lúcia e Marcelo. Aproveite e já deixe o seu comentário em nosso chat no YouTube. E a gente já começa essa edição falando da COP30. A 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30, começou nesta segunda-feira em Belém do Pará, a primeira realizada na Amazônia. Serão 2 semanas decisivas para definir ações globais contra as mudanças climáticas. Cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, cientistas e ativistas, participam do encontro que tem como foco acelerar a transição energética, ampliar o financiamento climático e proteger as florestas tropicais. Agora as expectativas se voltam para as mesas de negociação, onde os compromissos precisam sair do discurso e se tornar planos concretos com metas e prazos definidos. Para o governo Lula, o objetivo é consolidar o Brasil como protagonista global na agenda climática e como ponte entre o norte e o sul global. O país apresenta resultados em transição energética e proteção florestal, defendendo uma transição justa e sustentável, capaz de equilibrar o crescimento econômico com a preservação do planeta. Agora, Belém está mais do que nunca no centro das decisões sobre o futuro do planeta. E o presidente Lula discursou agora há pouco na abertura da COP30. Lula disse que para trazer a COP30 para a Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária, e lembrou que na região vivem quase 50 milhões de pessoas que enfrentam desafios econômicos e sociais. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos de infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, aí sim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. E o presidente Lula também lembrou que os eventos climáticos atuais reforçam a urgência de medidas em favor do clima. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada.
No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. E agora a gente conversa ao vivo, diretamente de Belém, com o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, que participa da COP30. Ele que é um dos principais defensores das causas ambientais no Congresso Nacional e vai falar com a gente sobre as expectativas do Brasil nessa conferência e os desafios para avançar nas políticas de clima e preservação das florestas. Deputado Nilton Tato, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Como está aí em Belém? Você está participando aí das atividades da COP30, né? Deputado, queria já perguntar se o senhor, né, acredita que a COP30 pode ser realmente um marco para a política global mais efetiva de preservação das florestas tropicais e como o senhor vê a atuação do Brasil nesse processo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Anderson. Para mim é uma alegria muito grande estar no jornal do PT. E primeiro eu preciso dizer o quanto que eu estou assim empolgado com o discurso do presidente Lula, o discurso da abertura. Eu participo da 10ª Conferência do Clima e sempre participei das aberturas. E o país anfitrião faz um discurso de abertura e eu nunca vi um discurso tão potente, tão certeiro para os desafios que estão colocados e de como deve ser encarado o debate do enfrentamento da crise climática. E é nesse sentido que eu tenho a expectativa muito grande. Tá? O fato dela acontecer em Belém, eu até recomendo para as pessoas, entendeu, que ouçam o discurso todo do presidente Lula para entender o porquê, a razão de colocar no coração da Amazônia, numa cidade como Belém, com todos os problemas de infraestrutura, saneamento, que é parecido com todas as cidades da bacia amazônica, tá? E que não é diferente da maioria das cidades da América Latina, do Caribe, da África, de boa parte da Ásia. E, portanto, são onde moram a maior parte das populações vulneráveis que estão sofrendo os impactos, né, com mais dramaticidade dos eventos climáticos. É só a gente ver, né, o furacão na América Central e agora também essa tempestade, né, esse furacão em Rio Bonito de Iguaçu, no Paraná. Tá? Então, são nesses países em desenvolvimento onde as pessoas mais vulneráveis estão sofrendo, perdendo seus bens, sua casa, perdendo a vida, como consequência das mudanças climáticas. E aí, evidentemente, todo o simbolismo da Amazônia, a maior floresta tropical, né, do mundo, maior biodiversidade, tá? O papel, a quantidade de carbono que ela tem sequestrado na sua floresta, a diversidade étnica, cultural de toda a bacia amazônica, né? Como disse o presidente Lula, 50 milhões de pessoas vivem dentro desse bioma, em toda a bacia amazônica, nos 9 países. Tá? E aí, evidentemente, que isso traz, né, uma importância e um simbolismo, né, pelo papel da Amazônia, pela umidade que leva para todo o continente sul-americano, com seus rios voadores. Tá? Então, encarar o debate a partir do sul global, a partir dos países mais vulneráveis, a partir das populações mais vulneráveis, tá? Então, isso coloca, né, um outro sentido nesse debate. E aí nós estamos, então, com a expectativa que depois de 10 anos de negociações, desde o Acordo de Paris, tá, de acordos de quanto que precisa de financiamento, de que os países precisam de política de adaptação para os eventos climáticos, tá, de que precisa diminuir as emissões do gás de efeito estufa. Então, muita coisa foi acordado. E agora a gente espera que nessa conferência agora entra numa política de ação, de concretizar aquilo que foi acordado, e para isso precisa fazer funcionar os instrumentos, as ferramentas que foram acordadas ao longo desses últimos 10 anos em especial. E aí nós estamos falando principalmente do financiamento. A gente já celebra um fundo que foi articulado pelo Brasil, tá, que é o Fundo de Proteção às Florestas Tropicais de forma permanente, e já no lançamento na sexta-feira,
já chegou à metade já daquilo que o Brasil pretende arrecadar com este fundo, tá? Que é global, na verdade, este fundo, mas principalmente aquele compromisso que já vinha sendo assumido, discutido com os países de ter um fundo, né, permanente de apoio e de aporte anual de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares como necessário para o conjunto dos países do planeta todo, para as políticas de mitigação, que é diminuir as emissões de gás de efeito estufa, tá, que provoca aquecimento global, mas também para o conjunto de políticas públicas de adaptação para os países, para as populações, as comunidades em todo o mundo, de que é necessário para enfrentar, né, e ter políticas sérias de enfrentamento à crise climática. E, deputado, transição energética tem sido uma prioridade, né, para o governo Lula. A gente viu esse discurso contundente do presidente agora na abertura da COP, que foi aplaudido de pé, inclusive. Mas, deputado, eu queria saber, na sua avaliação, né, quais são os principais desafios para que essa transição ocorra de uma forma justa e sustentável realmente? É investimento em ciência, tecnologia, inovação, tá? Para que os países possam abandonar, né, o uso da energia fóssil, né, do carvão e o petróleo, e avançar naquilo que o Brasil também já vem avançando, que é a produção de energia do biocombustível. O Brasil tem esse potencial muito grande pela sua extensão territorial, de energia solar, que tem avançado muito no mundo todo, o Brasil também, tá? E também de energia eólica dos ventos, né? E a partir daí o Brasil vai poder produzir hidrogênio verde que possa exportar energia, inclusive, para muitos países. É uma agenda de oportunidade que coloca para os países. Mas ainda se usa muita energia fóssil no mundo todo. Então, o grande desafio é de ter, quando a gente fala assim, de cair fundos de financiamento para apoiar os países, para poder levar essa capacidade, essa potencialidade e a necessidade de fazer a transição energética, né, em todos os países, tá? E o Brasil também está trabalhando, e o Brasil avançou muito. Se a gente for pegar aqui nos últimos anos, tá? Em especial agora, nesses últimos 3 anos aí do governo do presidente Lula, o Brasil já avançou muito na produção de energia renovável, tá? E esse exemplo, né, de fazer essa transição energética, ela é fundamental, né, e é o que mais se espera para poder diminuir as emissões, né, de gás que provocam aquecimento global. Então, acho que é isso que precisa fazer. O Brasil, por exemplo, como os países, quando a gente fala que precisa ter uma agenda, né, de aí nos próximos anos, nas próximas décadas, e trabalhando com a eliminação, por exemplo, do uso do petróleo, é a gente fazer aquilo que o Brasil está fazendo um esforço muito grande de transformar a sua empresa, né, energética, a Petrobras, em uma empresa de energia, tá? E aí, cada vez mais, a gente tem que mudar os subsídios, de tirar dos subsídios que vão para, por exemplo, a produção de petróleo e carvão, tá? E jogar cada vez mais subsídios para a produção de energia sustentável, que é uma... E a produção a matriz energética dos países, a gente fala muito da transição energética porque é da produção de energia que se produz mais gás de efeito estufa que provoca aquecimento global. Apesar que, no caso do Brasil, a maior parte das emissões de gases no Brasil tem a ver com o uso do solo, tem a ver com desmatamento. E como o Brasil, agora, nos últimos 2, 3 anos, aí, já diminuiu mais de 50% o desmatamento na Amazônia, mas também diminuiu o desmatamento em vários outros biomas, o Brasil diminuiu, inclusive, as emissões do Brasil. Por isso que o Brasil tem toda essa autoridade, né, e o mundo todo celebra os feitos do governo do presidente Lula, que vai com autoridade fazendo esse debate e chamando a responsabilidade dos outros países. E, deputado Nilton Tato, depois de todas as discussões que vão acontecer na COP, né, nos próximos dias, evidentemente que todos os países participantes vão ter que fazer a sua lição de casa, né? E o Brasil, aqui no Brasil, o Congresso Nacional também
vai ter um papel importante, né, para que sejam feitas todas as discussões nesse sentido e colocar em prática também o que foi discutido, né, deputado? Eu queria ouvir do senhor justamente isso, né? De que forma que o Congresso Nacional vai poder contribuir, né, nos desdobramentos aí da COP30? Na semana passada mesmo, a gente conseguiu articular um conjunto de projetos para ir para a pauta e dialoga com essa perspectiva. Então, aprovamos projetos, por exemplo, de infraestrutura sustentável, aprovamos um projeto que coloca a educação climática como uma necessidade em todos os setores da sociedade. Eu estou falando da escola, nas igrejas, no movimento sindical, enfim, alguns projetos. Aprovamos o acordo na Câmara, o Acordo de Escazú, que é um acordo no âmbito da ONU para a América Latina e Caribe, que já estão avaliando em 14 países. O Brasil não tinha e não aprovou ainda no Congresso Nacional. Nós aprovamos na Câmara, provavelmente deve ser aprovado na próxima semana no Senado, para depois ser sancionado ainda durante a COP pelo presidente Lula. Então, tem várias coisas. O Congresso, o Parlamento, tem um papel fundamental para adequar a legislação brasileira e ajudar para que o Brasil possa cumprir com os compromissos que o Brasil assume nesse acordo do clima. Então, toda a agenda que o presidente Lula vem tocando através de seus diversos ministérios, tá? Dentro da estratégia de cumprir com o que o Brasil assumiu no acordo do clima, precisa ter a legislação que dialoga nessa perspectiva. E aí, evidentemente, que nós temos problema sério dentro do Congresso Nacional, onde a gente tem uma bancada ruralista em especial, tá? Ou boa parte do Centrão, que trabalha na perspectiva de votar projetos que vão no sentido contrário àquilo que o Brasil precisa fazer para enfrentar a crise climática. Eu vou citar aqui um exemplo de um projeto que todo mundo acompanhou de perto, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O projeto finalizado na Câmara e no Senado representava muitos retrocessos na principal lei ambiental brasileira. O presidente Lula fez uma série de vetos e agora corre o risco de serem derrubados esses vetos dentro do Congresso Nacional. Então, é esse debate que a gente enfrenta dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, de que o parlamento não pode, né, trabalhar no sentido contrário. O parlamento precisa entender que a agenda do enfrentamento da crise climática é uma necessidade, é uma obrigação de todos nós, no mundo todo, e nós precisamos fazer a nossa parte, mas ela é também uma agenda de oportunidade para o Brasil, entendeu? Aqui para o século XXI, porque pelas condições, tudo aquilo que o Brasil tem de potencialidade, de área de extensão territorial, de biodiversidade, de vento, de sol o ano inteiro, enfim, tá? Então, é isso que nós precisamos enfrentar, esse debate na sociedade. Nós precisamos mudar esse quadro. Não dá para a gente ter um parlamento, por exemplo, que a chapa que elegeu o presidente Lula, que elegeu o plano de governo, que coloca a agenda ambiental, o enfrentamento da crise climática no centro do debate das políticas públicas, né, elegeu 130 deputados dos 513 deputados, né? Então, esse quadro que nós precisamos debater cada vez mais para que esse debate influencie, inclusive, no próprio processo eleitoral do ano que vem, e a gente não ter risco de retrocesso tanto na legislação como também na própria política do Executivo no âmbito federal. Perfeitamente, deputado. Eu quero aproveitar a sua participação aqui com a gente, só para fazer uma última pergunta, deputado. O senhor que é um defensor, inclusive, das populações tradicionais e indígenas, né? Que tipo de apoio internacional, por exemplo, pode ser articulado na COP para fortalecer esse protagonismo aí dos povos, para fortalecer, na verdade, o protagonismo dos povos tradicionais na preservação ambiental? Sem dúvida nenhuma, a COP já vem avançando nas últimas conferências do reconhecimento, né, dos povos originários no mundo todo, tá? Porque eles protegem praticamente 80% da biodiversidade no mundo, com as florestas que tem ao redor do mundo. Não é diferente aqui no Brasil.
a gente verifica aqui que as áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação, os territórios quilombola e as reservas extrativistas são as áreas com os menores índices de desmatamento, são quem protege mais a floresta. Por isso que a conferência precisa ter esse reconhecimento político que já vem fazendo, mas agora precisa transformar isso na prática. Por isso que este fundo que o presidente Lula, que o Brasil lançou, tá? Ele vai trazer recursos, uma parte dos recursos desse fundo vai direto para aqueles que protegem as florestas, tá? Então, por exemplo, povos indígenas, quilombolas, e aí eu estou falando de povos e comunidades tradicionais, tá? Que protegem as florestas, e não só no Brasil, estou falando dos países onde tem floresta. Então, deste fundo, uma parte do recurso vai direto para essas populações e aí que ajudam a proteger. Dentro de uma conta de $4, por exemplo, para cada hectare de floresta protegida. Então, este é um exemplo que o Brasil está dando, né, na formulação desse fundo. E assim a gente quer que todo o debate do fundo mais amplo também seja considerado. Quero até anunciar aqui para vocês, eu, por exemplo, já apresentei um projeto de lei, se por acaso o Brasil vier a explorar, né, petróleo na margem equatorial, já coloquei um projeto de lei para que os recursos, né, os royalties, advindo dessa exploração de petróleo, né, sejam destinados, primeiro, para a proteção das áreas protegidas, toda aquela costa que pega, então, desde o Rio Grande do Norte até o Amapá. Segundo momento, tá, que sejam investidos em infraestrutura, estou falando do saneamento, em políticas de adaptação, tá? Moradia, infraestrutura para as comunidades vulneráveis no meio rural e urbano, tá? E que seja financiados projetos de desenvolvimento sustentável que valorizem a floresta em pé e a agricultura, né, da região, agregando valor na agricultura, gerando trabalho e renda. E que isso valha não só para o Amapá, por exemplo, mas para todos os países, todos os estados da Amazônia e também do Nordeste, para ter, então, este fundo focado para o desenvolvimento regional, né, desses lugares, com prioridade, evidentemente, para as populações vulneráveis. Então, esse é o debate que precisa fazer no âmbito global e que nós também precisamos fazer internamente. Perfeitamente, deputado Nilton Tato, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui, sua participação. Desejo um ótimo evento para o senhor, uma ótima COP30 aí em Belém. Muito obrigado e à disposição aqui para levar as novidades sempre aí. Sei que vocês estão também aqui com a equipe, então parabéns aí, vocês da TVPT, pelo belo trabalho que está fazendo e à disposição aqui. Um abraço. Grande abraço, deputado. Até a próxima. E o Partido dos Trabalhadores estará em peso na COP30 em Belém, no Pará, reafirmando o compromisso histórico com a justiça climática e social. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, e mais 9 dirigentes do partido participam de uma série de atividades organizadas pelo PT. Henrique Fontana, Laércio Ribeiro, Saulo Dias, Anne Moura, Rose Rodrigues, Camila Moreno, Cláudia Lima, Lisandra Bispo e Milena Farias. Esse é o time do PT que está na COP para liderar as atividades promovidas pelo partido que vão acontecer entre amanhã, terça-feira, e seguem até o dia 16, domingo. Vamos ver a programação completa de amanhã com as participações do PT na COP. Então, amanhã, dia 11, vai haver a partir das 3 horas da tarde, no horário de Belém, né, mesa da Secretaria Nacional Agrária do PT, com o tema A Questão Agrária e seus impactos na sustentabilidade ambiental, como prioridade à vida de mulheres e homens do campo, das águas e das florestas. Vai ser no Auditório Arlindo Pinto, que fica no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Também às 4h30 da tarde vai ter o debate Elas pelo Clima, Mulheres de Partidos Políticos e Jovens Parlamentares Negras por Justiça Climática, que fica no espaço chamado Economia Criativa, na Zona Verde da COP30. E também às 18 horas, 6 horas da tarde, a plenária mundial das juventudes
na Casa das Juventudes. Essa, portanto, a programação do PT, as atividades do PT na COP30 amanhã. O PT é parte aí da ponte entre a COP e a Cúpula dos Povos, incorporando aí várias contribuições sobre o clima. E é isso. Vamos seguindo aqui. A Suíça anunciou uma doação de 33 milhões de reais para o Fundo Amazônia durante o evento Presença Suíça na COP30 em Belém. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Criado em 2008, o fundo apoia projetos de combate ao desmatamento e de desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Desde a sua criação, já financiou 144 projetos, beneficiando mais de 600 organizações comunitárias e cerca de 260 mil pessoas. E o presidente Lula reafirmou na sexta-feira, durante a terceira sessão temática da Mesa de Líderes, o compromisso do Brasil com uma transição justa e sustentável. No debate sobre os 10 anos do Acordo de Paris, Lula defendeu a ampliação do financiamento internacional para que os países em desenvolvimento possam cumprir suas metas ambientais. O presidente destacou que o mundo precisa transformar promessas em ações concretas e garantir que o desenvolvimento econômico caminhe junto com a sustentabilidade. Vamos ver um trecho da fala do presidente. É viável trabalhar por uma transição justa em que o sul global tem as oportunidades que lhe foram negadas no passado. Podemos avançar rumo ao futuro sem abrir mão de reivindicar daqueles que mais se beneficiaram historicamente das emissões, que façam jus às suas responsabilidades. Omitir-se é sentenciar novamente aqueles que já são os condenados da terra. O Brasil propõe que esta COP na Amazônia reconheça o papel dos territórios indígenas e comunidades tradicionais e as políticas de proteção como instrumento de mitigação climática. Fazer da COP30 a COP da verdade implica reconhecer a ciência e os inegáveis progressos. Significa, entretanto, admitir uma verdade desagradável. O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Isso significa não apenas implementar o que já foi acordado, mas também adotar medidas adicionais capazes de preencher a lacuna entre a retórica e a realidade. Não existe solução para o planeta fora do multilateralismo. A resposta tem que vir de todos para todos. Em vez de abandonar as esperanças, podemos construir juntos uma nova era de prosperidade e igualdade. E no próximo bloco a gente fala sobre a participação do presidente Lula na abertura da 4ª cúpula da CELAC e União Europeia, que aconteceu ontem na Colômbia. E o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, atingida por um tornado na última sexta-feira. O Jornal PT Brasil volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela.
Já estamos de volta aqui no Jornal PT Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente continua falando sobre clima, mas dessa vez envolvendo a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que foi atingida por um tornado na última sexta-feira. O governo Lula reconheceu no sábado o estado de calamidade pública na cidade. 90% da cidade foi atingida por um tornado na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado. Essa medida proporciona maior agilidade no repasse de valores para o socorro e a assistência humanitária. O tornado afetou cerca de 10 mil pessoas no estado do Paraná, deixando 6 mortos, 125 feridos, 28 desabrigados e pelo menos 1.000 desalojados. Direto da COP30, o presidente Lula prestou solidariedade às vítimas e familiares das vítimas afetadas pelo tornado e determinou o deslocamento imediato das equipes do governo federal para o estado. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, sobrevoou o Paraná no sábado, acompanhada de integrantes da Força Nacional do SUS. A ministra liderou a equipe de assistência ao estado, que além da Força Nacional do Sul, também conta com equipes do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e técnicos da Defesa Civil Nacional. A ministra anunciou que já há o planejamento da liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores afetados pelo tornado. A região sul estava em alerta para a formação de um ciclone na última semana. E a primeira turma do STF votou de forma unânime por rejeitar os recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento por golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, foi o primeiro a votar contrário aos recursos e manter a condenação de Bolsonaro. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator. Todos os votos foram na sexta-feira. O ministro Luiz Fux não votou porque mudou para a segunda turma do STF. O prazo para encerrar o julgamento dos recursos encerra na sexta-feira, dia 14. Até lá, os ministros podem rever o voto. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Segundo a sentença da condenação, Bolsonaro deve cumprir a pena em cadeia. O ex-presidente foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão. E o presidente Lula participou nesse domingo da reunião de abertura da 4ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e União Europeia, na Colômbia. Lula defendeu o multilateralismo como uma cooperação internacional em defesa da democracia e criticou as intervenções dos Estados Unidos no Caribe e na América Latina. Vamos ver. 2 anos, quando nos reunimos em Bruxelas pela última vez, vivíamos um momento de relançamento dessa histórica parceria. Desde então, experimentamos situações de retrocesso. A América Latina e o Caribe vivem uma profunda crise em seu projeto de integração. Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. A intolerância ganha força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa. Voltamos a conviver com as ameaças do extremismo político, da manipulação da informação e do crime organizado. Projetos pessoais de apego ao poder muitas vezes solapam a democracia. Estamos deixando de cultivar nossa vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas ideológicas se imponham. Como resultado, vivemos de reunião em reunião, repletas de ideias e iniciativas que muitas vezes não saem do papel. Nossas cúpulas se tornaram um ritual vazio, dos quais se ausentam os principais líderes regionais. A guerra, no coração da Europa, segue semeando a incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para o desenvolvimento justo e sustentável que sonhamos.
A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias e desestrutura negócios. E o Ministério das Mulheres divulgou a cartilha de orientação para emendas parlamentares com base no projeto de lei orçamentária anual de 2026. O material ajuda deputados e senadores a destinar recursos para políticas públicas voltadas às mulheres em 3 eixos estratégicos: igualdade de decisão e poder, enfrentamento à violência e autonomia econômica. A cartilha detalha programas, ações, valores mínimos e dá exemplos do que é política para as mulheres e do que não se enquadra. Entre as iniciativas apoiadas estão Casas da Mulher Brasileira, fortalecimento do Ligue 180, participação feminina em espaços de poder, economia solidária e mulheres e clima. O documento também orienta sobre prazos, modalidades de aplicação e contatos técnicos para que as emendas contribuam efetivamente com igualdades de gênero, combate às violências e autonomia das mulheres em todo o país. A cartilha completa foi disponibilizada no site do Ministério das Mulheres, gov.br/mulheres. E no TV Elas por Elas Formação de hoje, a conversa é com Sofia Toledo, pesquisadora da Fundação Perseu Abramo, responsável pelo estudo Mulheres nos Espaços Públicos e Privados, Dados e Informações. A pesquisa traz um retrato profundo das mulheres brasileiras de hoje, com dados sobre raça, renda, escolaridade, religião, identidade de gênero e orientação sexual, e revela quem é a mulher brasileira hoje na política, no trabalho e na vida cotidiana. O TV Elas por Elas Formação é hoje à tarde, às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. E a seguir, o Brasil bateu o recorde de exportação e importação no acumulado de 2025, que chega a mais de 520 bilhões de dólares. Não sai daí porque o Jornal PT Brasil volta já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Já estamos de volta aqui no Jornal PT Brasil. E o Brasil bateu o recorde de exportação, importação e corrente de comércio no acumulado de 2025. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em outubro, as exportações somaram quase 32 bilhões de dólares, enquanto as importações ficaram em cerca de 25 bilhões, gerando superávit de quase 7 bilhões de dólares. No acumulado do ano, a corrente de comércio, que é a soma do valor total das exportações e importações, chegou a 527 bilhões de dólares, resultando em saldo positivo para o Brasil de 52 bilhões de dólares. E pelo menos 3 milhões e 500 mil candidatos fizeram o primeiro dia de prova do Enem ontem. O número de inscrições aumentou 11% em relação a 2024 e mais de 38% comparado a 2022. O balanço preliminar foi apresentado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do INEP, Manuel Palacios, após o final da prova. O ministro anunciou que o gabarito do primeiro dia de prova será divulgado na quinta-feira. Neste domingo, os participantes resolveram questões de linguagem e ciências humanas,
além da redação cujo tema foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. No próximo domingo, dia 16, haverá o segundo dia de provas do Enem, com questões de ciência da natureza e matemática. Moradores afetados pelo tornado no Paraná, no final de semana, tiveram a prova cancelada ontem. A aplicação das provas vai ocorrer em 16 e 17 de novembro. Em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da COP. E o Café PT de hoje apresentou uma entrevista com o secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, Saulo Dias, sobre as discussões da COP30, que começou nesta segunda-feira no Pará. A COP é o maior evento que trata a questão climática do mundo. É transformar o Brasil no centro do debate mundial sobre as mudanças climáticas, sobre as questões ambientais. Nós temos 2 pontos que eu considero extremamente importantes nessa COP, e eu acredito que se conseguirmos avançar nesses 2 pontos, sair de lá com uma resposta, vai ser um grande avanço para a humanidade, não é só para o Brasil. O primeiro é nós tratarmos do negacionismo ambiental, fazer com que o mundo, as pessoas, as empresas, os governos, eles entendam a gravidade do que o planeta vem a passar com o aquecimento, com o desmatamento, com todas essas questões ambientais que vão ocorrer se nós não frearmos agora as mudanças climáticas. O segundo ponto que eu considero extremamente importante nessa COP é o financiamento ambiental. Nós precisamos ter condições de ajudar aqueles países que preservam as suas florestas, preservam seus biomas. E como que nós vamos fazer isso? É aqueles países que mais poluem pagar para aqueles que menos poluem. Fazer uma transição justa, equilibrada, socioecológica, mas principalmente com a economia circular. Eu acho que essa COP precisa mostrar para o mundo que existe como fazer isso, existe como desenvolver um país, existe como acabar com a fome, com a pobreza, sem degradar o meio ambiente. Lembrando que esta e outras entrevistas do Café PT você pode assistir na íntegra no canal oficial do PT no YouTube. O Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta às 9 horas da manhã, com reprises às terças e quintas no mesmo horário. E assim a gente termina o Jornal PT de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, Matheus Scavazini já estará de volta no comando aqui do jornal. Muito obrigado também a você que esteve comigo durante todos esses dias. Tenha uma ótima tarde de segunda-feira. A gente se encontra aqui na programação da TV PT. Tchau, tchau. No programa de hoje você vai saber da vitória da APEUESP sobre a questão das faltas. Vai acompanhar os desafios da educação inclusiva e vai conhecer um projeto que valoriza a cultura afro-brasileira. Confira. No dia 4 de novembro, terça-feira, a professora Bebel comemorou na Assembleia Legislativa a vitória jurídica da APEUESP na questão das faltas e do estágio probatório. Nós estamos passando aí um período de muita pressão. Faltasse, não poderia contar, né, aí para o ingresso no estágio probatório. Então, o que a gente conseguiu? Nós conseguimos o quê? Faltas de efetivo exercício não podem ser consideradas para afetar negativamente a avaliação de desempenho no estágio probatório dos ingressantes. E ingressamos com recurso para que as notas do Saresp também não afetem os resultados, porque nós entendemos que são fatores externos aí ao estágio probatório. O estágio probatório é quando comprova a efetividade de um servidor público que passou pelo concurso público. Então, consideramos essa vitória como a anterior
de não demitir professores que estavam nas salas de leituras e porque foi tirar a licença médica, acabou perdendo, deputado Reis, até o cargo, perdeu, no caso categoria O, perdeu o emprego. E nós fizemos reintegrar. Veio uma lista de 400 pessoas, nós comprovamos para o juiz, aliás, 400 profissionais da educação, e os profissionais da educação foram reintegrados graças à nossa ação. Saiba mais detalhes sobre a ação judicial lendo o boletim Informa Urgente no portal da APUESP. As escolas brasileiras precisam ser mais inclusivas, especialmente quando se trata de alunos com deficiência. Mas quais são as maiores barreiras para que esse objetivo seja alcançado? Essa matéria traz algumas respostas. A APUESP tem lutado por uma educação que seja realmente para todos, mas a precarização nas escolas públicas gera diversos tipos de obstáculos que podem perpetuar a exclusão de pessoas com deficiência. Segundo a professora e pesquisadora Carla Bianca, essa precarização impacta diretamente os profissionais da educação. Sem dúvida que a professora regente vai dizer que está sobrecarregada, ela tem um conjunto muito grande de estudantes, né, sob sua responsabilidade e sozinha. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa professora vai dizer: eu não aguento, né? Até gostaria de trabalhar melhor, mas não tenho condições. Seria melhor que essa estudante estivesse em outro lugar. E aí, esse aspecto é que precisa ser cuidado, porque a professora acaba deslocando a leitura do problema para deficiência da estudante e não para falta de apoio e estrutura da rede de ensino em que ela trabalha. Um aluno com deficiência muitas vezes precisa de uma atenção especial para atender suas necessidades. E é o trabalho de equipe entre professores e profissionais da educação especial que vai garantir que esse aluno aproveite inteiramente as aulas. Ter, de fato, a possibilidade de articulação do serviço do atendimento educacional especializado com a professora regente da sala comum faz toda a diferença para a efetivação, porque aí a professora não fica sozinha tendo que lidar com tudo e tem a possibilidade de trabalhar colaborativamente. Eu planejo com ela, eu reviso as atividades, eu penso a avaliação, eu penso todo um plano de acessibilidade na sala de aula comum. Para realmente garantir uma educação mais inclusiva, não basta apenas pensar na educação especial. É preciso resolver problemas mais básicos que afetam toda a rede escolar. Fica parecendo que só as questões específicas, né? Só professora especializada, só profissional de apoio escolar, ou só formação sobre educação especial resolve? Não. As questões substantivas da educação, que são boa remuneração, diminuição de estudantes em sala de aula e, sobretudo, né, a possibilidade de uma carreira para a professora da sala comum, isso impacta de maneira substantiva a educação especial também. Os professores e professoras da rede pública paulista sempre mostraram disposição em acolher alunos com deficiência, para que cada um deles desenvolva o seu potencial. É o que atesta Guilherme de Almeida, presidente da Autistas Brasil. São colocados como grandes vilões, né? Como se eles não quisessem, como se tivessem uma vontade, quando não é verdade isso. Eu percebo a disponibilidade desses professores de entender, de poder acolher. Eles são um dos grupos mais interessados em receber esse público, né? Eu defendo que tenha classe especial, com tudo preparado e, ao mesmo tempo, gradativamente vai inserindo. Porque eu estou negando que tem diferença, e tem diferença. Para eu chegar à igualdade, eu tenho que admitir que no ponto de partida tem diferença. E essa diferença ela vai se acentuar se a gente deixar da forma como está. Então é um debate a ser feito. Ou manter um especialista, mas muito bem preparado, que não pode ser qualquer um, não é para tapar buraco, dentro das salas de aulas, para que esse especialista ele faça o trabalho, né, junto com o professor regente, que tem um projeto pedagógico. Ah, mas custa. Bom, custa, mas eu não tenho aqui, eu vou ser bem clara, Ana Paula. O governador tirou 11 bi da educação dizendo que estava sobrando dinheiro, porque que não olhou para essa política que é de suma importância.
Neste mês de novembro, marcado pelas reflexões sobre a consciência negra, o Educação na TV apresenta uma iniciativa que mostra a força da cultura afro-brasileira na educação. O projeto Batuquedum, da Zona Sul de São Paulo, transforma o ritmo do samba reggae em instrumento de aprendizado, cidadania e valorização das raízes africanas entre crianças e adolescentes. O projeto Batuquedum nasceu na comunidade do Jangadeiro, né, com a ideia do mestre Capetinha, que ele tem a avó dele, que ela fazia isso também lá na Bahia. Então ele trouxe para São Paulo para trazer para as crianças mudar a rotina de percussão, de música. Então é muito importante trazer isso para que eles cresçam e tenham uma formação legal, boa, que contribui lá na frente para a nossa comunidade. Por enquanto em 3 territórios. Tem o Jardim Jangadeiro, o Jardim Guarujá e o Jardim Vera Cruz, que tem os espaços que atendem as crianças 120 por dia. Então a gente tem bastante criança, que a gente faz artesanato, esporte, tem a percussão, tem a música, tem várias coisas que a gente contribui para o crescimento deles mesmo. O Batuquedum foi destaque na Semana da Educação da Alesp, integrando as atividades das oficinas e encerrando o evento promovido pela deputada professora Bebel. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto mostrou como a arte pode dialogar com a escola e inspirar novas formas de ensinar e aprender. O apoio da professora Bebel, né, é muito importante porque ele dá visibilidade, né, para a gente poder mostrar um pouco do que é feito. Não simplesmente sobre o carnaval de rua, né, que é um carnaval periférico, onde a gente realiza todas as nossas ações, mas também dentro dessas ações a gente consegue discutir pautas e temas importantes. Né, e a gente também consegue trazer conscientização. Então, quando a gente tem esse apoio, como a gente teve da professora Bebel, é importante porque a gente consegue dar voz aonde, infelizmente, a gente às vezes não tem voz e aonde as oportunidades e as informações não chegam, que são nas periferias de São Paulo. Anote aí na sua agenda, nos dias 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, será realizada a Flink Sampa, no Sesc Pompeia, na capital. Flink Sampa é a festa do conhecimento, literatura e cultura negra, organizada pela Universidade Zumbi dos Palmares. É a 13ª edição do evento, que além de homenagear a cantora e compositora Alessi Brandão, traz lançamentos literários, saraus, mesas de debates sobre educação antirracista e a 10ª edição do Festival Afrominuto, com produções audiovisuais de alunos de todo o estado de São Paulo. Este é um dos eventos que marca o mês da consciência negra em São Paulo. A entrada é gratuita e as atrações são muitas. Aproveite! O programa de hoje fica por aqui. Fique por dentro das novidades sobre a educação pública paulista pelo portal e pelas redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.